Sorriso significa muito para mim. Significa muito trabalho, dedicação, conquista. Meu nome é Carlos Carvalho, natural de São Francisco do Sul, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, região próxima a Joinville, que é a maior cidade do estado. Sou filho de Arnaldo de Carvalho e Eugênia Cunha de Carvalho. Morei toda a minha infância e adolescência em Joinville e aos 17 anos fui para Curitiba, Paraná, fazer a faculdade de Engenharia Civil. Tenho 2 irmãos, Eduardo e Fernando. Eduardo mora em Santa Catarina, Blumenau, e meu irmão Fernando mora na China atualmente. Sempre gostei bastante da área de exatas, matemática, física no colégio. E isso me levou a escolher o curso de Engenharia Civil. Fiz vestibular em Santa Catarina, no Paraná, em Curitiba. E como passei em Curitiba, na Universidade Federal, quis fazer o curso lá em Curitiba, uma cidade também muito grande, desenvolvida, e eu acho que isso ia agregar para mim bastante na minha vida. Durante minha faculdade, claro, um aprendizado muito grande, uma faculdade que exigia muito, eu tive a oportunidade de fazer estágio também numa consultora muito renomada lá em Curitiba, que trabalhava com prédios. Então eu acompanhei a execução já durante a faculdade, nesse estágio, desde a fundação até a entrega de 2 empreendimentos. Então eu acho que isso, juntamente com a faculdade, me agregou muito nesse início. Na sequência, depois de formado, nos anos 2000, eu continuei trabalhando lá, trabalhando em prédios e também em algumas casas que eu estava executando lá de forma autônoma. Eu acredito que Curitiba é uma cidade bastante exigente e esse período que estive lá agregou muito, assim, tanto em conhecimento como também em exigência, assim, responsabilidade, comprometimento com as coisas. Em 2004, o meu sócio, Cássio, ele convidou para vir conhecer aqui o Mato Grosso. Eu nem imaginava vir para cá, né, porque é uma região diferente da vida que eu tinha, do litoral de Santa Catarina, de Joinville, uma cidade grande, em Curitiba também, uma cidade grande. Mas convidou para conhecer, e eu sempre gostei de conhecer novos lugares, e acabei vindo, e quando cheguei aqui, fiquei muito empolgado com o crescimento, desenvolvimento, entendi mais essa questão da agricultura, o que levava essas cidades a crescer. Coisa que chamou muita atenção, que essas cidades aqui eram, principalmente no norte aqui do Mato Grosso, eram verdadeiros canteiros de obra. Então me despertou até uma vontade de entender melhor o que estava acontecendo aqui nessa parte do Brasil. E nesse período que eu conheci, acabei voltando para Curitiba, trabalhei mais um período lá, mas já com uma pesquisa mais forte para entender por que estava crescendo tanto essa região. E já rapidamente, no outro ano, 2005, acabei me mudando aqui para o Mato Grosso. Acho que fiz a escolha certa. Eu cheguei em junho de 2005, morei 3 meses em Sinop, e até uma época que daí, quando eu cheguei, toda a região aqui sofria com uma crise econômica. Sinop tinha uma crise grande, questão de madeira, e Sorriso tinha uma crise com relação à agricultura mesmo, soja, milho, estava um período ruim da agricultura em geral. Início de novembro de 2005, tive convite para vir trabalhar aqui em Sorriso, construtora local, do amigo nosso da faculdade, Leonardo Zanqueta, juntamente com seu sócio, Adolfo, convidaram para trabalhar na empresa deles e foi uma oportunidade até de me estabelecer aqui em Sorriso, que é uma região, uma localidade que eu também já tinha bastante olhos aqui, sempre gostei. Nesse período que eu estava trabalhando em outra empresa aqui em Sorriso, foi um período assim, de muito aprendizado, foi de muito conhecimento, de entender como que as coisas funcionavam, principalmente na construção civil. E em 2006, o meu sócio, colega, né, nós não éramos sócios ainda, Cássio chegou aqui na região, e nós começamos a conversar de abrir a construtora, nossa empresa, Vilari. Então foi um período até de amadurecimento, muita conversa, para a gente em 2008 abrir a nossa própria empresa.
remete às origens italianas, acho que quer dizer muito do povo aqui que imigrou aqui para essa região, quer dizer vila, cidade pequena, então acho que tem tudo a ver aqui com o nome, com a nossa região, né? E as pessoas que vieram para cá. Em 2008 começamos esse novo desafio, que foi a abertura da Vilari. Nós no início começamos fazendo casas, obras comerciais, o que aparecia na frente, né? Projetos, a gente pegava o projeto para executar. Mas tínhamos uma visão aí com cada vez mais a cidade crescendo, desenvolvendo, chegaria um momento aí de começar as obras verticais, né? Os prédios. Então a gente cada vez mais, com a nossa bagagem, a nossa experiência que nós tínhamos de Curitiba, né? Nossa experiência profissional lá, a gente tinha a visão que uma hora esses empreendimentos seriam mais comuns aqui, né? Então a gente começou, além das obras que nós já fazíamos aí, de casas, outros empreendimentos, a gente tinha a ideia de começar com a verticalização também, né? Sou de Cascavel, no Paraná, nascido lá. Vivi até os 16 anos em Cascavel e depois fui estudar em Curitiba. Fui fazer o 3º ano, pré-vestibular, e lá fiquei. Fiz a Universidade Federal do Paraná, Engenharia Civil. Lá foi onde conheci o Carlos. E desde lá a gente tem uma amizade muito forte, muito antes da sociedade. Depois disso, permaneci lá trabalhando numa incorporadora e construtora de grande porte, em obras verticais e horizontais, ganhando experiência, aprendendo, mas também estudando. Fiquei lá até o ano de 2006, fazendo pós-graduação, fazendo MBA. Então, os próximos 11 anos eu fiquei em Curitiba. Quando a gente decide, a gente é muito novo, né? Eu não tinha ninguém na família engenheiro, tinha pouco contato com a profissão, mas isso acontece e acredito que não seja por acaso. Foi uma profissão que, apesar de eu não ter escolhido com muita consciência, foi uma profissão onde eu me encontrei. Foi uma profissão que eu aprendi a gostar e foi muito natural, e foi uma profissão que me trouxe até aqui. Então é uma profissão que eu acabei gostando muito. A primeira viagem, quando a gente veio conhecer a região norte do Mato Grosso, para mim é uma viagem já com intenção de prospectar um lugar onde eu poderia abrir o meu negócio, era essa a intenção. Para o Carlos era uma viagem de passeio. Nós íamos visitar um amigo que morava aqui e ele veio me acompanhar. Ia passar alguns dias aqui na região. Não tinha segunda intenção naquele momento, mas quando o Carlos veio até aqui, entendeu a região, entendeu o potencial dessa região, foi natural a gente começar a planejar junto como seriam os próximos passos. Voltei para Curitiba para terminar o MBA que eu havia começado e eu passei o ano de 2005 lá, nesse término, quando o Carlos acabou vindo antes, sem dúvidas. Apesar da gente vir com o planejamento de abrir um negócio, sempre foi o nosso plano esse, quando a gente chegou em 2006 a crise era muito grande e era muito arriscado abrir um novo negócio numa cidade onde a gente não era conhecido ainda. Então, tanto eu quanto o Carlos fomos trabalhar em outras empresas e isso nos permitiu conhecer a cidade e abrir a Vilari já mais madura, inclusive, com mais conhecimento da cidade, da cultura, do povo e sendo mais conhecidos. Foi muito importante, inclusive, essa fase e às vezes a gente só vê isso depois que acontece, né? Se a gente tivesse aberto essa construtora logo que chegou em 2006, talvez o caminho teria sido outro, provavelmente teria sido outro. Então, essa fase em que a gente viveu o Sorriso, antes de abrir a Vilari, lá atrás, pequenininha, também foi muito importante. Só nós dois, uma salinha, uma mesa e 3 cadeiras e um fax. Fomos só os dois fazendo tudo, com exceção, óbvio, da mão de obra das obras, mas dentro do administrativo só nós dois por alguns anos, quando a gente contratou uma primeira pessoa a nos auxiliar e a fazer a comunicação com fornecedores, passar fax, fazer ligações. Mas isso foi já depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de consultório. Nós começamos muito pequenos e, obviamente, quando a gente começa pequeno, a gente trabalha em todas as oportunidades que a gente tem condições de trabalhar. Mas a gente sempre focou muito em fazer o que a gente sabia fazer bem. Então não era tudo. A gente fazia o que a gente tinha segurança de fazer e entregar um bom serviço ou um bom trabalho. Uma das nossas primeiras obras foi uma casa, uma história muito curiosa que a gente juntou
recurso de alguns amigos, familiares, até uma forma de mostrar o nosso trabalho. Então a gente executou uma casa de 120 metros lá no Parque Felicidade e tivemos sucesso aí com essa casa, vendemos, e eu acho que ela também possibilitou as pessoas conhecerem um pouquinho o nosso trabalho e chamarem a gente para fazer outras obras, né, outros empreendimentos. A nossa consultora, desde o início lá, tinha a vertente da prestação de serviço, né, que era essa questão de fazer casas, fazer obras comerciais. A gente fez muitas clínicas médicas, ao mesmo tempo que a gente estava com esse passo de começar a incorporação imobiliária, que seriam os prédios. Em 2010, a gente já começou o nosso primeiro empreendimento vertical de 4 pavimentos lá no bairro Centro-Norte. Nós não fomos os pioneiros, a primeira empresa, nem os únicos a começar aí com prédios na cidade, mas eu acredito que a gente foi uma empresa que acreditou muito nessa questão aí dos apartamentos, das construções verticais. Foi uma empresa que desenvolveu muito essa questão dessas moradias e foi a cada empreendimento tentando melhorar. No início, os empreendimentos tinham poucas áreas comuns, tinha um salãozinho de festa, em alguns casos uma piscina, mas a gente, ao longo do tempo, viu que cada vez mais esses apartamentos, esses prédios estavam caindo nas graças aí dos clientes, dos investidores, e a gente foi cada vez mais agregando áreas comuns, espaço gourmet, academia, salão de jogos. Então hoje os empreendimentos são bem completos, né? Dentro da outra vertente da prestação de serviço, a gente fez, eu acho que, obras muito marcantes aqui na cidade, né? Participamos da construção do Hospital 3 de Maio, tivemos muitas obras aí do Sicredi, principalmente a obra da sede da Sicredi Celeiro. São obras que são muito importantes para a cidade e temos muito orgulho de ter participado dessas obras. A gente trouxe uma tecnologia que hoje é amplamente usada aqui, mas à época não era, ninguém conhecia. Era uma tecnologia que a gente já conhecia, era muito testada em outras regiões. A gente achou que se adequava muito bem aqui, principalmente por causa do conforto térmico dentro do apartamento quando você usa essa tecnologia, mas que ninguém usava. Então, após um pouco de pesquisa, a gente desenvolveu o projeto usando ela e executou o edifício usando ela. Nesse edifício a gente usou a alvenaria estrutural cerâmica. A gente, entendendo que era uma boa opção para a época e para esse edifício, a gente trouxe, e isso se repetiu em alguns outros edifícios nossos desse porte. É uma solução que se adequava muito bem a esse porte. Então a gente acabou repetindo esse nos próximos 10 edifícios de menor porte aqui em Sorriso. A gente entendeu que essa identificação era importante. E isso funcionou bem. As pessoas entendiam que aqueles edifícios menores e que tinham nomes de cidades italianas eram edifícios da Villari. Então a gente entendeu que funcionava bem, a gente levou isso até o penúltimo edifício de menor porte que a gente fez agora. E agora a gente segue uma outra linha, que é uma linha muito semelhante aos edifícios de maior porte que a gente tem, que é uma linha em que o nome é muito ligado ao conceito do edifício e não mais ligado à construtora. Nosso primeiro edifício de maior porte foi o Felicitar. Nós iniciamos essa obra em 2012 e entregamos essa obra em 2015. O Felicitar foi o primeiro edifício que a gente fez de maior porte, entendendo que o mercado já admitia isso, mas trazendo algumas coisas novas de novo. Não aí na tecnologia de construção, mas aí em áreas comuns, em vivência, em qualidade de vida, que ainda aqui era um pouco frágil, um pouco utilizado, ainda não tinha se trazido muito esse conceito para cá. O Felicitar já trouxe isso já mais desenvolvido. Isso é mais amplamente desenvolvido a cada edifício que a gente inicia. Felicitar e felicidade tinha a ver com esse conceito do viver melhor, do viver bem, do você pode viver em um apartamento, até você que está acostumado a viver em uma residência, uma casa, térrea, você pode viver bem em um apartamento e viver bem em comunidade. Os nossos lançamentos mais recentes, como eu sou o que está aqui atrás, tem spa, salão de beleza, cinema, sala de jogos eletrônicos, tem uma estrutura para que você viva melhor ou viva mais em conjunto nessas áreas do que viveria dentro de uma casa.
Eu sou de Santa Catarina, mas me sinto sorrisense de coração. Constituí família aqui, minha esposa é daqui, minha esposa Camila, meus filhos, Cecília e João Pedro, nasceram aqui em Sorriso. Então tenho muito orgulho de ter constituído família, de ter criado uma empresa aqui, de gerar empregos na cidade e participar de todos os processos de desenvolvimento aqui de Sorriso. A oportunidade de criar um filho numa cidade do tamanho de Sorriso, que não é uma cidade grande, mas uma cidade muito organizada, é excepcional. Eles têm contato que as crianças em cidades maiores ou em cidades diferentes não têm. Então isso é um ponto muito positivo para a nossa região, para a nossa cidade. A gente viaja, a gente busca os melhores lugares para conhecer as tendências e as novas coisas, também selecionando o que a gente acha que pode funcionar aqui. Então não é tudo que funciona em Balneário Camboriú ou em São Paulo que funciona aqui. Nós temos um clima diferente, nós temos pessoas diferentes, nós temos uma cidade diferente. Então a gente viaja, busca e seleciona muito bem qual é a inovação que a gente pretende trazer, o que funciona, o que vai conceber, o que vai nos ajudar a conceber os próximos edifícios. Ou seja, 6, 7 anos atrás, quando a gente estava concebendo esse edifício que a gente entregou agora, a gente já tinha entendido que esse era o caminho. Agora nós estamos pensando o que vai acontecer, o que vai ser bom para os próximos 6 ou 7 anos, para quando a gente entregar os próximos. E isso vem dessa pesquisa, dessa visita constante, desse trabalho que a gente tem de prospecção. Isso é muito forte, é muito enraizado, tanto em mim quanto no Carlos. Assim. O maior desafio é o próximo. O próximo edifício é o maior desafio. Sorriso é minha casa, foi em Sorriso que eu formei minha família, foi em Sorriso que eu criei minhas raízes. Sorriso me deu a oportunidade profissional, Sorriso me deu a oportunidade de crescer como pessoa. Aqui estão meus amigos. Sorriso é o meu passado, não todo, mas o passado já não tão recente. Sorriso é o meu presente como pessoa e como empresa. E Sorriso é o meu futuro. Sorriso é o meu futuro como pessoa e como empresa. Quando a gente chega aqui, a gente tem muitos sonhos, muitas expectativas, o que a cidade nos proporciona, né? Mas nada vem de graça. Todo o nosso trabalho, toda a dedicação que a cidade nos proporciona, hoje nos deixa muito honrados. E temos muito orgulho de hoje aí praticamente 250 famílias que estão juntos conosco, participando de todo esse progresso, esse desenvolvimento de Sorriso. Isso nos dá uma alegria, uma satisfação muito grande.